Agora a gente vai ver as funções ou papéis dos assistentes desencarnados. Assim como no grupo de encarnados a gente tem funções e diferentes papéis para cada pessoa, no plano espiritual também existe essa equipe e existe uma organização, existe papéis, existe funções. E da mesma forma como nós podemos exercer mais de uma função, a gente vai ver que no plano espiritual esses espíritos podem também exercer mais de uma função, tá? Então eu vou começar com o dirigente espiritual. Geralmente quando a gente forma um grupo, sempre vai ter um mentor que vai ser designado por organizar e coordenar esse trabalho, né? Com o tempo é normal a gente começar a entender, a conhecer e começar a perceber com mais clareza quando ele está presente, as orientações dele. Então a gente vai aos pouquinhos tentando descobrir quem é esse mentor, mas ele vai se apresentando na medida da necessidade. Esse dirigente, então, ele vai ter a função de conciliar, né, aquele grupo, de alinhar, de fortalecer a sintonia, de auxiliar no planejamento do trabalho que vai ser feito, ser aquele cabeça que vai manter o grupo unido, né? E vai mais ou menos direcionar o grupo para as demandas de forma muito parecida com o dirigente do plano encarnado, né, material, só que com a diferença que ele tem aquela visão de conjunto e enquanto a gente trabalha uma vez por semana, eles trabalham a semana inteira, né, para chegar ali no dia da reunião, eles já estão com muito das coisas já prontas, planejadas, os espíritos já foram feito a triagem, já foram trazidos, já está tudo prontinho, né? Então essa é a diferença principal. O dirigente espiritual, ele trabalha 7 dias por semana e o dirigente encarnado trabalha um dia por semana, né? No modo de dizer seria isso, né? Aí a gente tem os mentores dos encarnados. Cada um de nós vai ter esse mentor que vai nos auxiliar a desenvolver o nosso papel. Se a gente é médium passista, vai ter um mentor ali que nos auxilia a desenvolver o passe. Se a gente é um médium de psicofonia, vai ter um mentor que vai nos auxiliar a conseguir dar as comunicações dos espíritos. E assim por diante. A gente vai desenvolvendo uma função e os mentores vão ajudando. O dialogador tem também a intuição do mentor dele. E isso, assim, é o padrão, né? E considerando que a gente tem, né, esses mentores e eles estão fazendo uma atividade complementar à nossa, enquanto a gente está atuando no plano material, eles estão atuando no plano espiritual, a gente vai ver a sinergia dos personagens, dos papéis, as funções dessa equipe. Por exemplo, a gente tem os espíritos magnetizadores, que eles trabalham com as bioenergias, eles entendem, eles conseguem manipular as energias, afetar, vamos dizer assim, a aura, mexer na saúde energética dos pacientes, né? Fazer uma intervenção, muitas vezes, equilibrar um centro de força que está adoecido, né? E isso é muito parecido com o trabalho do passista. Então, eles trabalham em sinergia com os passistas. A gente tem também os enfermeiros e socorristas, que é aquele espírito que geralmente conduz o espírito que foi trazido na reunião, a gente interage com ele, orienta, né, encaminha, e tem esse enfermeiro socorrista que leva esse espírito para um lugar de tratamento, né? E aí eles atuam de uma forma assim muito em sintonia com as colônias espirituais, né? Com os postos de socorro. A gente vai aprofundar mais sobre os ambientes espirituais também. Tem um outro grupo que eu conheci com o nome de psiquistas. São espíritos especializados em trabalhar com os pensamentos, trabalhar com a mente, né? Mexer naquelas formas, pensamentos, que cada vez que a gente está pensando, a gente vai criando aquela egrégora de pensamento, de sentimento, e os psiquistas, eles auxiliam a tentar desenvolver e
capacitar algumas potencialidades, assim como a gente tem no plano espiritual inferior espíritos que tentam criar aparelhos que ficam despertando trauma nas pessoas, tentando instalar uma coisa que fortaleça ela em um vício e assim por diante. Assim como a gente tem isso, a gente tem os psiquistas que tentam fazer um reforço das virtudes da pessoa, despertar aquelas memórias que vão auxiliar naquela pessoa para ela ter mais autoestima, para ela conseguir lembrar do propósito de vida dela e assim por diante. Então, o psiquista, ele trabalha muito em sintonia com o dialogador, porque o dialogador, ele vai trazer esses estímulos para o espírito pensar, refletir sobre a vida dele, trabalhar o perdão, né? Então o psiquista ele vai estar mentalizando e auxiliando aquele espírito a ficar mais sensível a certas orientações, a certas dicas que vão ser dadas para ele, né? Tem também um grupo assim que a gente vai chamar de técnicos geral assim dos trabalhos com energia, né? Eles vão formar os campos energéticos, eles vão fazer o trabalho de segurança do local, né? Eles vão criar os cordões de isolamentos, eles vão trabalhar plasmar o espaço. Então, eles têm, vamos dizer assim, como se fossem os arquitetos do plano espiritual que criam esses ambientes, que mexem nas energias, né? Nada impede que eles também atuem como magnetizadores, né? Mas é um pouco diferente a vertente. Enquanto o magnetizador está mexendo nas energias das pessoas, tentando levar equilíbrio, alívio, o técnico de energia ele está trabalhando mesmo com a matéria do plano espiritual. Tá trabalhando ali. Eu tô usando essa nomenclatura, mas de repente vocês podem usar e encontrar essa nomenclatura para outro sentido, tá? Mas a ideia que eu estou trazendo é essa, o técnico da energia como aquele que mexe na matéria, que prepara os ambientes, que fazem toda a preparação para o trabalho acontecer. E assim como tem então esse pessoal que prepara o ambiente espiritual, os técnicos de energia, a gente tem os encarregados de segurança, né? O técnico de energia ele também sanitiza o ambiente, né? Tira aquelas formas de pensamento tóxica e vai tentando preparar o ambiente para o trabalho acontecer. E depois a gente tem os encarregados de segurança, né? É muito comum descreverem, às vezes até alguns espíritos com aparência mais da natureza, uns indígenas altos, né? Ou aí também tem outras pessoas aí que os Exus também são considerados, né, pessoas que cuidam da segurança do local, mas são aqueles espíritos que ficam ali, que estão mais firmes e que garantem que a entrada do local vai ser controlada, né, que garante a segurança do espaço, né. Aí, além desses, a gente tem espíritos que são como se fossem intercessores, são as pessoas que fazem aquela intercessão e que de alguma forma pelos méritos espirituais que elas têm, elas conseguem a permissão de Deus, né, para que um ente querido dela seja resgatado, por exemplo. Então pode ser geralmente aquelas mães, aqueles pais, aquela pessoa que desencarnou, está numa condição melhor, mas vê um filho, vê um amigo, vê um sobrinho, enfim, um neto, uma pessoa querida que está numa condição difícil e ela quer ajudar, então ela faz o trabalho no plano espiritual, se envolve, aquela história que a gente vê no livro do André Luiz, no Nosso Lar, de todo o trabalho com as equipes do plano espiritual, disso trazer um mérito para que o espírito também possa direcionar um pouco esse cuidado daquele grupo e direcionar esse cuidado para algumas pessoas que estão vinculadas a ele e que são pessoas-chave para desbloquear processos maiores, tá? Então, essas intercessões, elas são permitidas por Deus, porque às vezes aquele espírito que vai ser resgatado, ele vai ter um efeito de reação em cadeia que vai ajudar muitos outros. Tudo isso é muito bem estudado. Mas esses intercessores, eles normalmente também são, que fazem as preces, que desejam que uma pessoa querida sejam resgatadas, eles também fazem um papel de resgate, de acolhimento,
Geralmente são eles que recebem o espírito quando ele começa a recuperar a lucidez, né? Então ele vê a professorinha, vê a mamãe, vê a vovó, vê o pai, vê o filho, enfim, vê algum espírito que já está numa condição melhor e que estava esperando aquele familiar para poder acolher, para poder orientar, para poder restaurar aquela relação, né? Então esse é um personagem bem importante e a gente sempre diz, é muito comum assim, quando um espírito se manifesta e às vezes ele não sabe por que ele está ali, ele não entende, a gente diz, olha, tem uma pessoa muito querida que te ama muito, que intercedeu por ti, que queria que você estivesse aqui. E aí é sobre esse personagem que a gente está falando. E muitas das vezes são eles que recebem esse espírito assim que ele ganha um pouquinho mais de lucidez, né? E além, então, dessas pessoas que fazem as intercessões, como eu comentei antes, tem toda uma rede de contatos, tem todo um trabalho no plano espiritual que é feito nas colônias, nos grupos de resgates, no trabalho de esclarecimento, no trabalho de saúde, nas construções, enfim, tem toda uma rede de contatos, né? Para uma pessoa ser resgatada, às vezes tem que acionar toda uma rede, né? Por isso que eu disse que eles trabalham todos os dias da semana e a gente vai lá e meio que faz um fechamento do trabalho que eles estão fazendo durante a semana inteira, né? Além disso, a gente pode também classificar as equipes de resgate. Como eu falei, a equipe de resgate ela é composta por todos os itens anteriores, mas o que eu estou chamando de equipe de resgate é um grupo que vai ir num certo local, em uma grande quantidade de pessoas, uma caravana de pessoas, e eles vão lá e vão recolher vários espíritos ao mesmo tempo. Então, não é toda reunião que acontece, aliás, é uma coisa assim que é até um pouco raro, mas às vezes a equipe espiritual permite que a gente acompanhe um trabalho de resgate em que uma grande equipe vai num lugar e faz toda uma limpeza e um recolhimento de várias pessoas lá. Então esse grupo de espíritos que vão lá, eles fazem esse resgate e eu considero que na maior parte das vezes isso é possível porque, ou tem um vínculo de alguém do grupo com esses lugares, ou tem um vínculo de algum dos assistidos que foram colocados na lista, né, com esses lugares, e aí permitiu que a equipe espiritual conseguisse fortalecer ainda mais o rapport e a conexão com o lugar, mas é muito comum também um outro caso que é haver integrantes que são como infiltrados, são espíritos que se especializam em conhecer essas regiões mais densas, onde tem espíritos que precisam ser socorridos, ele finge que participa daqueles grupos espirituais mais complicados, aquelas organizações assim criminosas do plano espiritual, e ele se disfarça, entra ali, conhece todo o local e ajuda depois a arquitetar com a equipe, né, espiritual um plano de resgate. E aí esses infiltrados eles são muito importantes. E o bacana é que muitos dos espíritos que são resgatados, que são convertidos, aqueles espíritos mais líderes, eles muitas vezes se tornam um trabalhador da luz e podem atuar como infiltrado, podem atuar como magnetizador, como psiquista, porque eles têm muito domínio sobre as energias. E quando esse domínio é usado para o bem, ele é potencializado. Então ele vai conseguindo fazer trabalhos cada vez maiores. O próprio André Luiz, que era médico, né, quando ele desencarna, ele ainda está aprendendo a lidar com o plano espiritual, a medicina dele não serve para nada. Mas depois que ele começa a se integrar no serviço, né, nas assistências, aquele conhecimento de medicina que ele teve é potencializado pelos mentores, ele começa a aguçar a visão espiritual, a entender as patologias do espírito, e ele tem uma visão de conjunto que ajuda muito ele, graças ao trabalho que ele desempenhou antes na matéria, né? Então, da mesma forma acontece com esses infiltrados. E assim a gente encerra um pouco as funções dos assistentes desencarnados.